Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de orientação do Sistema Vetor de Ensino. Eu sou o professor Rubão, sou supervisor do Vetor e hoje eu queria falar um pouco sobre o vestibular de medicina. Você que é candidato a uma das carreiras mais disputadas do país, eu queria bater um papo com você. E eu queria que você visse o que você vai de fato enfrentar no vestibular. Só que antes de falar do vestibular, vamos conhecer um pouquinho a carreira? Você que vai entrar agora na faculdade em 2021, quando você se formar em 2026, 2027, né? Que mercado de trabalho que você vai encontrar? Os dados mais recentes que a gente tem no país são de 2017. Quer dizer, em 2027, esses números já não vão ser mais verdadeiros. Mas a gente consegue pegar desses números atuais uma tendência. Então, primeiro, o que a gente nota? A gente nota que nos últimos 37 anos, aí de 1970 até 2017, a quantidade de médicos no país cresceu 4 vezes mais, arredondando, né? 4 vezes mais do que a população brasileira, né? Isso, óbvio, tem a ver com a urbanização do Brasil, porque está aumentando a relação entre médico formado e a taxa de crescimento demográfico, não é? A taxa de crescimento pela urbanização está caindo, não é isso? E a quantidade de faculdade de medicina que está surgindo tem aumentado. Em 2020, o número de faculdades de medicina está congelado pelo governo, né? Não pode nenhuma faculdade abrir mais vagas do que as 35.338 vagas que tem no país hoje em dia, tá? Por uma determinação do governo, uma autorização do governo, não pode, nesse momento, aumentar o número de médicos, né? Agora, o que a gente percebe? Que a taxa de crescimento demográfico no Brasil vem caindo, tá certo? Então, mantida a quantidade de vagas, a gente vai ter mais médico na proporção, né? Daqui a 10 anos, fatalmente. Tá legal? E até daqui a 10 anos, deve ter mais vaga de medicina sendo aberta. Beleza? Bom, agora o que a gente precisa entender? A relação médico por 1.000 habitantes. A Organização Mundial da Saúde diz que o número ideal é que tenha 3 médicos a cada 1.000 habitantes. No Brasil, em 2017, a gente tem um número de 2,18. Ou seja, a gente pode concluir a partir disso que existe espaço ainda para mais médicos formados no Brasil, em média. Se a gente for por região, você vai perceber que esses números, né, são gritantes. Enquanto no norte você tem 1,16 médico por 1.000 habitantes, no sudeste você tem 2,81 médico por habitante. Ou seja, até a região mais próxima da OMS, né, ela tem, região sudeste como um todo, ela tem um número inferior, tá? Então esses números precisam ser um pouquinho mais esmiuçados. Se a gente pegar em qualquer região do país, municípios com até 5.000 habitantes, não importa se no norte ou sudeste, a média é de 0,3 médicos por 1.000 habitantes. Ou seja, os pequenos municípios têm uma carência muito grande de médico. Se a gente pegar as cidades chamadas médias, a gente está vendo que tem 2,14 médicos por 1.000 habitantes. O número é mais próximo da OMS e tem ali um espaço ainda para crescimento da carreira para chegar na média. Se a gente pegar cidades com mais de 500.000 pessoas, tá? São consideradas de cidades médias para grandes, né? Você tem ali 4,33 médicos por 1.000 habitantes. Esse número nos permite 2 conclusões. Primeira, as regiões, as cidades, melhor dizendo, com mais de 500.000 pessoas, estão bem assistidas em relação ao número de médicos. Por outro lado, você que está procurando entrar na faculdade agora e vai sair, como eu falei, daqui a 6 anos, né, a partir de 2021, tá? Vai terminar no prazo direitinho, tal. O que você vai perceber? Que a disputa pelo mercado de trabalho nessas regiões é muito maior. Porque você veja que a relação 1.000 habitantes por médico é 30% maior do que aquilo que a OMS recomenda. Ou seja,
a disputa é muito maior. Essas cidades, elas correspondem a 30% da população brasileira, elas concentram 30% da população brasileira, né? Hoje a gente está falando em aproximadamente 60 milhões de pessoas, né? Então 60 milhões de pessoas vivem nessas cidades, tá? E elas concentram mais ou menos 60% do número de médicos do país, tá? Então, você que está entrando na faculdade hoje, quando você for sair, tá? Esses números aí provavelmente vão mudar, mas a curva tem se acentuado, né? Nas cidades onde tem mais de 500 mil habitantes. Ou seja, a disputa por trabalho vai ser um pouco maior, tá bom? Bom, qual é a participação por sexo no mercado de trabalho, tá? Em 2017, 54,4% dos médicos atuantes eram homens e 45,6% dos médicos atuantes eram mulheres. Ou seja, em 2017, havia mais homens do que mulheres. O dado curioso é que em 2009, ou seja, a partir de 2009 até 2020, a quantidade de mulheres formadas em medicina tem sido todos os anos maior do que a quantidade de homens formados. Em 2017, para os médicos até 29 anos, você percebe que a quantidade de mulher era maior. Ou seja, de 2009 para frente, a quantidade de mulheres que está se formando em medicina tem superado em 15 pontos percentuais, mais ou menos, não é, a quantidade de homens. Tá? Isso em 2027, obviamente, a curva está se invertendo, né? Em 2027, provavelmente, deve haver mais mulher médica do que homem. Tá bom? Então, gente, essa é mais ou menos a distribuição da carreira que você vai encontrar quando você sair da carreira de medicina. Tá bom? Bom, e para entrar na carreira, e para entrar na faculdade? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o vestibular? Tá? A primeira coisa que eu quero falar é que o vestibular para medicina é a carreira mais procurada no SISU. Tá? A carreira de medicina é a mais procurada. Tem o maior número de inscrições absolutos. Tá? De inscrições absolutas. Isso é do último SISU, 160 mil inscrições para medicina. Tá bom? Então é nominalmente a carreira com a maior quantidade de inscritos. Agora, vamos procurar fazer uma análise relativizando isso. Bom, as vagas de medicina, elas estão distribuídas em 342 escolas pelo Brasil. Tá bom? No Brasil inteiro, então, existem 340 escolas, universidades, faculdades de medicina. Vamos chamar genericamente de escola. Essas escolas oferecem, como eu já disse, 35.388 vagas. Em tese, teoricamente, todo ano no Brasil, 35.388 novos médicos. Tudo bem? Essas 35 mil vagas, vou falar de 35 mil vagas, tá? 60% delas, praticamente, são vagas em faculdades particulares, tá? 23% estão nas faculdades federais, 10% em universidades estaduais e 8% em faculdades, escolas, instituições municipais. Ok? Desse total, pessoal, aproximadamente 64% dessas vagas, tá, são pagas. 64%, então, dos médicos formados no Brasil, tá, passaram por escolas que cobram mensalidade e o preço varia de região para região, enfim. E 36% das vagas são públicas, ou seja, o número de vaga totalmente gratuito no país, tá, corresponde aí, a grosso modo falando, alguma coisa perto de 13 mil vagas, tá? Ou seja, medicina é uma carreira que pressupõe uma certa classe social que tenha possibilidade de fazer o pagamento da mensalidade. É uma carreira que vai exigir um investimento financeiro bastante grande, na maioria. Por isso que a concorrência nas universidades públicas é tão grande. Não só por isso, mas é um dos fatores. Tá?
Vamos esmiuçar um pouquinho mais isso? Quais são os vestibulares mais concorridos do Brasil para medicina? Está em ordem decrescente os 9 vestibulares mais concorridos. Você note que os vestibulares mais concorridos para medicina são todos públicos, tá? Você tem a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, Júlio de Mesquita, com 312 candidatos por vaga, tá? E você está vendo que a Federal do Rio Grande do Sul tem 83,82. Pessoal, isso é por vestibular, não é por ingresso pelo SISU. Eu peguei as 3 maiores notas do SISU. Essas são as 3 maiores notas do SISU sem bônus. Existem algumas faculdades, universidades, que dão bônus. Por exemplo, no Acre, alunos que fizeram ensino médio no Acre, tá? Eles têm 15% no aumento da nota deles do SISU para ingressar na Federal do Acre, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu separei as 3 maiores notas pelo SISU sem bônus, tá bom? Então você está vendo que existe aqui, ó, uma relação candidato-vaga bastante significativa, né? E a nota para entrar em medicina está entre as mais altas do Brasil, seja por vestibular, seja por SISU. A propósito, não perca a nossa série de vídeos comentando cada um desses vestibulares, as formas de acesso. Por exemplo, na Unifesp, a 6ª maior relação candidato-vaga, existem 2 formas de acesso. Então não perca os vídeos que falam do vestibular, como é que funciona o vestibular de cada uma dessas instituições, como é o vestibular da Unesp, como que é o vestibular da USP, né? O vestibular da USP São Paulo é diferente da USP Bauru, não o vestibular, mas as matérias. Não perca, tem uma série de vídeos no nosso canal que esmiuça todas essas faculdades, tá? Para você saber bem o que você precisa fazer para entrar. Legal? Então, o que eu queria que você visse agora? Você tem aqui as faculdades mais concorridas. São números públicos. As maiores notas do SISU. O que eu queria que você notasse agora? Qual é o ranking das melhores faculdades, tá? Um ranking adotado pelo mercado de trabalho, é o ranking universitário da Folha, o RUF. E o que você percebe? Que existe uma relação muito grande entre ser um vestibular concorrido e estar de uma das 10 melhores faculdades do país. Então, pessoal, você que está ingressando na faculdade agora, pense muito quando você sair da faculdade. Porque você ou vai ser um médico generalista, ou você vai ter uma especialização. E o salário, a remuneração do médico que tem especialização, em média, costuma ser 60% maior do que o médico generalista, do que o médico que não tem a especialização, tá? Então, você vai precisar de uma residência, né, R1, R2, e aí você vai fazer a tua carreira de médico. Então, pense muito na faculdade que você está escolhendo. Eu costumo falar que o aluno, ao ingressar na faculdade de medicina, ele realiza um sonho. Tem que tomar muito cuidado para esse sonho não se tornar um pesadelo quando você terminar a faculdade. Porque depois de 6 anos de faculdade, você percebe que você, de fato, não vai conseguir realizar o seu sonho, que era dar o passo a mais, fica muito tarde, às vezes, para voltar. Legal? Se você tiver qualquer dúvida, procura os nossos canais, a gente está à disposição para atender toda e qualquer dúvida que você tiver. Legal, pessoal? Espero que você tenha tido uma ideia geral de como funciona a carreira de medicina e os vestibulares, legal? E para você saber como é que é cada uma dessas provas, procura no nosso canal, procura a playlist, que tem a playlist de todas as universidades. Legal? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco de como é a carreira de direito no país, tá? E a gente vai passar por todas as carreiras. Legal? Te aguardo aqui. Obrigado. Até o próximo vídeo.